8 para 9 anos eu aceitei o evangelho da igreja adventista. Só que era um menininho que tinha um problema. Eu acordava todo dia chorando. Você acredita nisso? 2, 3 vezes por semana. Eu acordava chorando. Meu pai e minha mãe vinham saber porque eu estava chorando, irmão. Aí eu dizia: pai, eu estou com medo do mundo se acabar. Eu não sabia nada de Bíblia. Você acredita? Eu nunca ouvi falar de Jesus naquela época. Mas eu chorava, dizendo: pai, minha mãe vinha e falou: pai, eu estou com medo do mundo acabar e eu vou morrer. Sonhava com isso, madrugada, e acordava chorando. E meu pai não sabia de Jesus também, me levou para com Jesus da Lapa com 6 anos para pagar uma promessa. Não sei qual era o problema, ele tinha uma promessa. Eu me lembro que eu fui para lá, para menino de 6 anos, em cima do pau de arara com meu pai, para pagar uma promessa, não sei de que lá. Mas depois da Lapa, que não resolveu o meu problema, eu acordava com 8 anos chorando. E aí um dia, de quarta-feira, eu andando de shortinho no meio da rua, sem camisa e descalço, eu vi uma igrejinha aberta, pequenininha, e um bando de gente sentada e cantando um corinho. Quando eu tinha 8 anos. E o corinho dizia assim: ó, vem cantar e orar. Também acho que a irmã Leonardo Filha de acho que deve ter nascido na igreja, não sei quem mais aqui. Lembra desse corinho? Vem, quem lembra aqui? Vem cantar e orar também. Pois é cantando e orando que você vai conseguir felicidade na vida, vai aprender a sorrir. Queridos, eu precisava sorrir porque eu acordava chorando. Aí quando eu vi esse corinho, irmão, eu falei: nossa, está aqui o caminho, é isso que eu preciso, né? É isso que eu preciso. Então eu fui para essa igreja com 8 anos de idade. E aí cheguei em casa e falei: mãe, eu vi um negócio ali que fala de Jesus e que vai voltar. E naquele tempo, irmãos, falavam de Jesus com tanta força. Me desculpa, mas sei lá, parece que naquele... O povo tinha uma certeza, uma convicção: não vai ter 2000 anos. Quanto lembra disso aí, não é? Não terá 2000 anos, Jesus volta. E eu naquele entusiasmo cheguei em casa e falei: mãe, Jesus vai voltar. Isso era, eu tinha 787 talvez, alguma coisa assim, 86. E aí mãe, Jesus vai voltar, 8 anos. Jesus vai voltar. E minha mãe empolgada, então vamos para a igreja. E minha mãe foi. Depois que a minha mãe foi, minha avó veio. Depois que a minha avó veio, meus tios veio. Todo mundo veio. E era católico, do pé rachado, sabe que negócio? E aí todo mundo veio para a igreja adventista. Quando eu tinha 8 anos, isso faz 40 anos. E aí, irmãos, eu fico entusiasmado porque Deus é um Deus que tem chamado na vida do crente. Eu nunca ouvi falar de Deus e Deus me chamou com 8 anos. Então a impressão do coração, Deus me visitava com 8 anos e dizia: eu tenho um projeto para a tua vida, apesar de mim. E eu fui com 8 anos e hoje, para a glória de Deus, eu devo ter 100 pessoas, toda a minha família adventista, com exceção do meu pai, da minha irmã, de 4 ou 5, o resto é tudo crente. E serve a Deus na igreja. Meu primo é o pastor da igreja central de Salvador, da primeira igreja, pastor Josimar, um galeguinho meio barrigudinho. Então, para a glória de Deus, a minha família todas foram para a igreja e hoje serve a Deus. A maioria dos meus tios são anciões, meus primos, tudo líder de igreja. E um menino de 8 anos foi convocado por Deus para ir à igreja. A partir disso, eles estão na igreja e foi um monte de pessoas. Eu louvo a Deus por isso. Então, queridos, eu quero dizer para vocês isso como contexto de que todos nós temos um chamado. Eu quero, em nome de Jesus, frisar isso aqui para você. Todos, sem exceção, têm um chamado. Ah, mas eu não sei ler, mas tem um chamado. Ah, mas eu não sei conversar, eu sou gago como Moisés, mas tem um chamado. Ah, mas eu sou surdo, mas tem um chamado. Eu sou mudo, tem um chamado. Todos têm um chamado. Daí a responsabilidade de todos a cumprir o mandato que Jesus instituiu na vida do crente que crê. Todos temos um chamado. A mensagem de hoje ela é especial e eu estou falando isso porque ela fala de você. Nós podemos encontrar expressões na Bíblia que combinam conosco, ou textos prescritivos ou até descritivos que combinam conosco, mas a mensagem de hoje ela fala de você. Ela fala da igreja aqui de Morro do Chapéu. Na Bíblia fala de você. E eu queria que você abrisse um lugar que fala de você, no livro de Hebreus. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, em nome de Jesus, no capítulo 12. Livro de Hebreus, capítulo 12, em nome de Jesus.
Sabe, o livro de Hebreus, na verdade, eu deveria chamar de o quinto evangelho. Os estudiosos, e os teólogos dizem que o livro de Hebreus é considerado como o quinto evangelho. Por que é considerado como o quinto evangelho? Porque os 4 evangelhos falam do ministério terreno de Jesus Cristo. Ok, irmãos? Os 4 evangelhos falam do ministério terreno. Mas Hebreus fala do ministério celestial, fala do sacerdócio real de Jesus, fala do papel de intercessor, do nosso sumo sacerdote, do nosso advogado. Ou seja, o livro de Hebreus está todo repleto do sacerdócio real de Jesus Cristo, do papel que Jesus faz por nós. E esse é um papel muito sério, sabe por quê? Porque o teu comportamento da tua vida diária vai determinar o teu futuro. Olha para cá, queridos, eu queria, em nome de Jesus, repetir essa palavra com a igreja. Por favor, repita comigo. O meu comportamento determinará o meu futuro. Isso é sério. Sabe por que é sério? Porque se eu tenho defeito de caráter, se eu tenho dificuldade que eu não consigo abdicar dela, se eu tenho jeito que é mesmo e que ninguém conseguiu mudar, o pastor já falou, o ancião já falou, a igreja já recomendou, mas eu sou autossuficiente, eu acho que eu não preciso de recomendação, eu sou presunçoso, eu não preciso de ideia, eu estou com problema. Porque esse meu comportamento vai determinar o meu futuro. Conta-se uma história de 2 menininhas, eu não sei se contei aqui, mas vale a pena contar de novo. O irmão Zé Martins conta que 2 menininhas estavam brigando, gêmeas, e elas grudavam no cabelo da outra com força para arrancar o cabelo uma da outra. Menininhas de 6 anos de idade. E no meio daquela demanda, no meio daquela briga, as 2 caíram mortas dentro da casa. O pai se desesperou, a mãe foram atrás de médico e constataram que elas estavam mortas. E isso foi na noite. No dia pela manhã, quando já era meio-dia, estavam ajeitando o funeral. Olha para aqui, em nome de Jesus. No dia seguinte, quando estava organizando o funeral, quando já estava fazendo a sentinela, repentinamente essas 2 menininhas acordaram. E foi um milagre. Mas veja a situação, elas acordaram, e do jeito que elas morreram, elas acordaram. Como que elas morreram? Elas morreram arrancando o cabelo uma da outra. E elas acordaram, mal abriram os olhos, trançaram uma no cabelo da outra e continuaram a briga da noite passada. Queridos, o nosso comportamento determinará o nosso futuro. O pecado contra o Espírito Santo não é xingar, não é falar mal do Espírito Santo. Porque quem fala mal do Espírito Santo são ignorantes e Deus entende e perdoa e dá uma oportunidade. O pecado contra o Espírito Santo é você pecar sabendo. É você pecar sabendo. Você já sabe que está errado, você já sabe que foi recomendado, você já sabe que a Bíblia não dá respaldo, mas você pratica mesmo assim. Então, se você não consegue mudar agora, você não vai mudar no dia de Cristo. Porque será um dia de escuridão, um dia difícil, um dia de negror. Será dia de luz para aqueles que forem amigo pessoal de Jesus Cristo. Mas para os outros, será dias de negror. Então, o nosso comportamento determina o nosso futuro. Diante que você morrer, você vai ressuscitar. Se morreu em pecado, se morreu com defeito de caráter, se morreu com as práticas que você acha que não é nada demais, e você não aguardar o dia de Jesus e for para o cemitério, vai levantar do mesmo jeito. E não tem mais salvação lá. Então, querido, essas questões são muito sérias. Se você tem chamado, se você foi instituído, se Deus te selecionou, você precisa compreender a seriedade do chamado. E a palavra de Deus no livro de Hebreus, no capítulo 12. Por favor, Hebreus 12, eu acho que todos já encontraram, né? Hebreus capítulo 12, em nome de Jesus, a palavra de Deus ela diz o seguinte. Hebreus capítulo 12. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Amém? Eu vou repetir. Portanto, também nós, e eu vou te dizer durante a mensagem por que essa mensagem fala de você e de mim. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, cabe a cada um de nós um dever: desembaraçar
de todo o pecado que nos rodeia. E aí, correr a corrida que nos está proposta. Olhando no verso 2, não precisa ler. Olhando fixamente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Queridos, o autor de Hebreus compara a vida cristã como uma Olimpíada, como uma corrida olímpica, antigo esporte grego no qual os competidores tinham que correr cerca de 42 quilômetros, que ligava a cidade de Maratona a Atenas, na Grécia. Existia um esporte antigo por nome de Olimpíada, em alusão à cidade de Olimpíadas na Grécia, no qual os competidores tinham que vencer cerca de 42 quilômetros que ligava a Maratona a Atenas, ou melhor, a cidade de Maratona a Atenas. E o público, então o autor de Hebreus, ele compara a fé cristã com uma corrida olímpica. Ele considera que todos nós devemos correr para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Perceba que é uma vocação santa. Não é uma carreira para aqueles que não têm vocação. É uma corrida para quem são vocacionados para viver na cidade celestial. A soberana vocação não é uma vocação comum, é uma vocação soberana, é uma vocação poderosa, é uma vocação tremenda, é uma vocação forte. Essa é a tua vocação, é por isso que você está aqui hoje para a glória do nome de Deus. E ele diz assim: nós precisamos correr. E São Paulo, como ele, ou melhor, o autor de Hebreus, que até hoje ninguém sabe, uns dizem que foi Paulo, outros falam que foi Barnabé, outros dizem que foi Apolo, mas há um historiador que diz assim: só Deus sabe quem escreveu Hebreus. Mas o autor de Hebreus diz assim: olha, você precisa compreender que há uma base para eu te convidar para essa vocação. Você precisa compreender que essa corrida que eu te proponho, ela já está existindo, e é aí que entra. Eu queria chamar a sua atenção para o contexto dessa situação. Perceba que para compreender esse versículo, precisamos olhar para o capítulo 11 de Hebreus. E o capítulo 11, você pode fazer isso em sua casa, começa falando da galeria dos heróis da fé. E ele começa falando que a fé é a certeza daquilo que não vemos, mas que aguardamos e iremos receber pela fé. E a galeria dos heróis da fé fala de homens que não viram. Eu vou falar de 7 personagens aqui. Veja, o mundo foi instituído há aproximadamente 6.000 anos atrás. E no meio da construção do mundo, Deus instituiu o homem, amém? Foi assim? Deus instituiu o homem, pegou um boneco, fez de barro, assoprou nas narinas a palavra, e ele teve fôlego de vida. E naquele mesmo contexto que Deus instituiu o homem, Deus vocacionou para o chamar. Deus deu uma soberana vocação para alguns deles. Então essa Olimpíada, essa proposta, ela precisa ser olhada lá para o capítulo 11, para compreender a finalização do capítulo 12. E esses homens que viveram pela fé, eles fizeram grandes coisas. Eu falarei de 7 personagens aqui, e um detalhe que eu quero chamar a sua atenção: esses homens, para você gravar isso e lembrar, eles viveram sem a Bíblia. Eu falarei de uns personagens aqui, que é por isso que eles estão contidos na galeria dos heróis da fé, porque eles viveram sem a Santa Bíblia, tu compreende? Sem a Bíblia. E lá nas margens do Jardim do Éden, nós temos o primeiro vocacionado que recebeu essa soberana vocação de Cristo Jesus. Qual é o seu nome? Abel. Qual é o seu perfil? Um homem que plantava, que colhia, que trabalhava com cereal. Qual foi a diferença de Abel para Caim? Abel levou a adoração correta diante de Deus, e ali naquele momento, lá no Éden, há quase 6.000 anos atrás, se institui essa caminhada, essa corrida, essa maratona espiritual. Abel segurou a tocha na mão, o bastão do evangelho aceso, e disse: eu sei que além do horizonte, além do que eu posso ver, além do que eu consigo imaginar, há um futuro para a minha vida. Eu sei que há uma luz no caminho, eu sei que eu posso ser renovado, eu sei que eu posso ser restabelecido, eu sei que além do horizonte há um lugar. E o evangelho foi instituído na vida de Abel, nas margens do Éden. E ele segurou a tocha, iniciou a caminhada, começou a maratona, e de lá para cá, essa tocha nunca mais se apagou. E Abel desfalece, mas seu testemunho de fé ainda testemunha até hoje. Ele foi testemunha na sua época, e o seu testemunho ainda é eloquente. Mas Abel morreu, mas a tocha não se apagou. E nós temos agora Enoque, um homem de Deus
falar, o meu antepassado fez isso, foi bonito a cena do seu testemunho, foi bonito a sua atitude, eu quero copiar, eu também vou segurar a tocha. E Enoque viveu lindamente diante de Deus, falando com Deus, preferiu abandonar a sociedade, preferiu sair do social para viver isolado com o Senhor Jesus. O Senhor o amou tanto que ficou tão apaixonado por Enoque que disse: eu levarei para mim. E diz a palavra de Deus que Enoque nesse momento está testemunhando lá no céu a vida de cada crente aqui na terra, porque Deus o traslatou. Amém? Nos seus dias aquele filho escreveu 3 livros que não foram colocados no cano bíblico, não foram canonizados, mas livros perfeitos. Se você quiser ver um pouco do perfil de Enoque, vai lá no livro de Judas, e Judas tem uma citação de Enoque, né? No livro de Judas ele fala de uma frase dos livros apócrifos de Enoque. E Enoque viveu os seus dias fazendo bonito, não tinha a Santa Bíblia. Deus começa agora a dar sabedoria. Enoque começa a escrever palavras, que Abel não tinha Bíblia, Enoque não tinha Bíblia, mas Enoque desfalece. Aí nós temos Noé, bisneto de Enoque, provavelmente, se não me falha a memória, e ele diz: eu sei que há um futuro, eu sei que se eu sou especial, se eu fui constituído, se Deus me promoveu, então não dá para acabar aqui. Eu não posso me contentar com uma porção pequena, eu devo ter algo além no horizonte. Ele começa agora a buscar, a se submeter, a amar o Senhor. E o Senhor fala com ele: manda construir uma arca, salva o mundo do dilúvio. E Noé e sua família viveu com o bastão do Evangelho na mão, com a tocha do Evangelho acesa, e não deixou apagar. Mas Noé morre, e nós encontramos Abraão, grande homem de Deus. A palavra de Deus diz que Abraão creu contra a esperança. Eu nunca vi dizer isso de ninguém, mas eu vejo dizer de Abraão. Diz que ele creu contra a esperança. É difícil, não é, irmão Leonardo? Porque se está coerente, aí eu animo. Se está dando certo, aí eu vou fluindo. É uma progressão. Mas se nada flui, se nada demonstra, se parece que está tudo apagado, como que eu posso crer? Como que eu posso continuar? Abraão fez isso. Sabe por quê? Porque ele recebeu, ele manteve a tocha do Evangelho na mão, e o Senhor disse: sai da tua parentela, sai da tua terra, que eu te mostrarei o lugar. E Abraão, ele saiu da sua parentela, mas a distância aproximadamente de Ur dos Caldeus para Canaã, que o Senhor havia convidado, era de 1.600 quilômetros, segundo a geografia de hoje. Mas no meio do caminho ele encontrou uma cidade chamada Harã. Terá, o pai de Abraão, ele tinha um filho que chamava Harã, e ele morreu lá em Ur dos Caldeus. Quando chegou em Harã, ele disse: nossa, tem uma cidade aqui do meu filho. E ele se acomodou ali, ficou por ali com Abraão e com Naor, e com Ló, e com sua família. Mas diz a palavra de Deus que o único homem na Bíblia que eu ouvi falar que teve um projeto cancelado foi Terá, o pai de Abraão, porque o projeto era ir para Canaã, e ele morreu em Harã, na idade de 205 anos. Ou seja, Terá morreu no meio do caminho. É o único homem que eu vi com um projeto cancelado. E o Senhor olha para Abraão e diz assim: Abraão, teu pai morreu aqui, mas sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Eu engrandecerei teu nome, farei com que tu seja poderoso, e serás tu uma bênção. E Abraão sai sendo uma bênção, e aí ele segura a tocha lá de Harã com muito mais precisão. Ele diz: eu sei quem eu creio, eu sei que eu tenho chamado, eu sei que eu posso confiar. E o Senhor dá um filho na velhice, e aí que entra o grande ápice da vida de Abraão. Ele recebe Isaac, depois que Isaac já estava um rapazinho, e ele amava tanto, o Senhor diz: vai lá e sacrifica Isaac no Monte Moriá, em homenagem a mim. Sabe por que Isaac estava um rapazinho, embora a Bíblia não diz? Porque diz que Abraão colocou o feixe de lenha no ombro de Isaac, e ele subiu a serra junto com ele. Então significa que não era um menino de cola, era um moleque, um adolescente, que já tentava pegar peso, e foi com a lenha para queimar ele próprio em cima do monte. Então Abraão creu contra a esperança. Imagina Satanás dizendo no ouvido de Abraão: essa não pode ser a voz de Deus. Como é que Deus dá o filho da promessa e agora vai mandar tu matar o filho da promessa? Isso não é Deus que está falando. Pense que é difícil. Mas Abraão creu, irmão, porque ele tinha relacionamento com Deus. O segredo do sucesso, o segredo do crescimento é amar o Senhor Jesus, é relacionar-se com Jesus, é se submeter a Jesus, mesmo que o teu relacionamento e o meu seja só para pedir perdão, para pedir favor, mas mesmo assim vai para Jesus. Mas Abraão conhecia a voz de Deus, e Abraão pôde discernir: isso aqui não é a voz de Deus, isso aqui é a voz do inimigo de Deus. E Abraão vai lá para o Monte Moriá, e quando prepara o cutelo, bota Isaac, acende a lenha, está prestes a matar, Deus salvou. E ele teve uma grande experiência com Deus, e ele desceu empolgado, entusiasmado, porque ouviu o querido, desceu com gozo de salvação, porque ouviu Deus falar de uma forma poderosa.
não tem mais gozo de salvação dentro da igreja? Sabe por que Satanás roubou a alegria da vida cristã? Sabe por que nós conseguimos nos alegrar nos programas de comédia, nas piadas aí no meio da rua, lá dentro da igreja? Ninguém consegue alegrar-se no Senhor, ou quase ninguém, não é general essa palavra. É porque o pecado rouba a alegria da salvação. A distância de Deus adormece o nosso coração e cria uma espécie de couraça espiritual. Aí a palavra vem, ninguém se empolga, a palavra vem, ninguém se anima, a palavra vem, ninguém quer mudar de vida. É porque nós temos prioridades, preferências, nós estamos do programa A, do programa B, da conversa Simpson, e aí a palavra já não acha barriga e nós temos dificuldade de nos empolgar. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que Abraão deixou empolgar porque teve uma experiência com Deus e nunca mais ele deixou a tocha se apagar. Mas ele desfaleceu, grande pai da fé Abraão, mas a tocha do evangelho não se apagou. E nós agora vemos Jacó, um homem atribulado, fugindo do seu irmão, escravo de Labão, e todo desesperado, estressado, angustiado, depressivo, ansioso. Tem alguém aí que vive assim? Tem alguém que está assim? E Abraão não sabia mais o que fazer. Um dia no vale de Jaboque, com medo do seu irmão que ele enganou, com medo de Esaú, com medo da vida, cobrando a promessa de Deus sem resposta, atribulado. Abraão estava atribulado de madrugada no vale de Jaboque. E ele disse: passa todo mundo por lá de lá do rio, passa para lá. Leva os meninos, leva os animais, leva tudo, eu vou ficar aqui sozinho. Já aconteceu isso com você? Eu quero ficar sozinho porque eu não aguento mais essa tribulação. Eu quero ficar sozinho porque eu não aguento mais esse estresse. Eu quero ficar sozinho porque eu não aguento mais essa falta de resposta. Se Deus me chamou, porque não acontece nada. Se Deus me chamou, porque nada muda na minha vida. Se Deus me chamou, porque essa humilhação, porque esse outro é barra na minha vida, essa terra é humilhação. Por que está tudo assim? Por que não tem um renovo, um sentimento novo? Por quê? E Jacó olha e fica atribulado, e vem um homem, começa a lutar com ele de madrugada, e ele começa a lutar pensando que é um homem de Esaú, mas depois ele descobre que é um anjo de Deus, ou o próprio Deus, e ele segura, e de madrugada o sol começa a brilhar, e o homem diz: me deixa sair, porque a aurora já vem vindo, o dia está raiando. E Jacó estava tão desesperado, precisava tanto de uma vida nova, que ele talvez seja o nosso caso, meu e seu. E Deus quer dar essa vida nova nessa manhã, em nome de Jesus. Essa novidade de vida para a glória de Deus. Chega de ser o mesmo, chega dessa monotonia espiritual da vida cristã, chega dessa rotina semanal, nada é novo, nada acontece, tudo é do mesmo. Está na hora de crescer. E Jacó pega, gruda no homem: essa aqui é a minha esperança, esse aqui não é um homem, esse aqui é um ser celestial, esse aqui é o meu Deus. E ele fala: eu só te deixo se tu me abençoar. O desafio, a ousadia daquele homem. Ele tinha a tocha do bastão do evangelho na mão, ele sabia que tinha um projeto, ele considerava a base do chamado, ele sabia que não era mero cidadão daquela época, ele sabia. Ele disse: eu só te largo se tu me abençoar. Tem alguém aqui que está precisando lutar com Deus para receber uma vitória, receber uma bênção, receber um milagre, receber uma direção na vida? Tem alguém que precisa de luta? Olha para cá. Deus te diz: se você quiser vir hoje, é só pedir, é só se submeter, é só olhar de verdade para mim, e eu estarei contigo. Eu farei acontecer o desejo do teu coração. E esse homem falou: qual o teu nome, meu amigo? Aleluia. Ele disse: meu nome é Jacó. Eu sou um trapaceiro. Esse é o significado da palavra Jacó. Eu sou um trapaceiro, Senhor. Eu sou um malandro, enrolado, um ladrão, um estelionatário. Eu sou Jacó, famoso por burlar meu irmão. Tenho problemas com Labão. Estou atrapalhado, eu não consigo mais viver assim. Porque tu me chamou e porque está tudo tão monótono na minha vida. E o Senhor olha e diz assim: esse mesmo Deus de Jacó está olhando para você aqui agora, viu? Diz assim: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, o homem que luta ao lado de Deus. A partir de agora eu serei teu companheiro. A partir de agora não estará mais sozinho. Pode ser altas horas da madrugada, pode ser uma estrada isolada, pode ser em qualquer lugar da tua vida, eu estarei contigo. Amém. E Jacó manteve lindo a sua nova vida, com um novo nome, com uma nova história. O Senhor manda dizer nessa manhã que teu nome não será mais tristeza, mas alegria. Teu nome não será mais amargura, mas felicidade. Teu nome não será mais perdedor, mas vencedor. Tu não serás mais cauda, mas sim cabeça. Esse é o recado de Deus na vida do crente. E Jacó desobedece, mas a tocha continua acesa. E aí nós encontramos na sequência José. José manteve a tocha acesa, foi líder do Egito, fez lindo para
glória de Deus, um homem que pagou um preço tão alto, mas testemunhou tanto e foi um grande vencedor. E no dia da sua morte, ele que manteve o bastão, ele olhou para o povo de Israel e disse assim, ó, uma profecia de José que constitui que ele é um profeta de Deus, que caracteriza ele como profeta de Deus. No leito de morte, José olha para Israel e diz assim, Deus visitará o seu povo, amém? Olha a palavra de Deus para a tua vida aqui, ó. Deus vai visitar o que confia nele, amém? Deus vai visitar o triste, Deus vai visitar o enfermo, Deus vai visitar o depressivo, Deus vai visitar o desesperado, Deus vai visitar o desorientado, Deus vai visitar o rejeitado, Deus vai visitar. E José morreu, deixando essa profecia. E 400 e alguns anos depois, 430, se não me falha a memória, você encontra Moisés. Aí aparece Moisés. Estevão diz que Moisés viveu 120 anos, 40 anos no Egito, como filho da filha do faraó, príncipe egípcio. Olha o chamado de Moisés, e esse, presta atenção, 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, 40 anos como pastor do povo de Deus. E aí, 430 anos depois que Moisés morre, que José morre, Moisés enxerga o bastão do evangelho. Ouve, o meu avô falou, o meu tataravô avisou, a história veio de lá de trás que tinha Abel, que tinha Enoque, que tinha Noé, que tinha Abraão, que tinha Jacó, que tinha Moisés, e todos eles ficaram lindos. Então é uma progressão, está tudo grudado no outro, é uma era de uma corrente, está tudo pegado, está vindo de lá para cá, chegou em mim, Moisés se empolgou e diz a palavra que Moisés se incomodou com 40 anos de idade, diz a palavra, Moisés pela fé recusou ser aclamado como filho da filha de Faraó. Há alguns teólogos que dizem que Moisés ia ser o próximo faraó, que Moisés estudou, foi constatado que Moisés estudou nas melhores escolas egípcias e estava sendo preparado para ser o próximo faraó. Imagina, ele seria o rei do mundo antigo, porque a nação egípcia naquela época era a maior do mundo, e ele tinha a convicção do chamado, aleluia. Eita meu Deus, ele tinha a convicção do chamado, mas não estava vivendo o chamado. Quantos aqui podem estar passando por isso? Quantos têm a convicção do chamado? Quantos têm a convicção que Deus instituiu? Por que não está vivendo? Por que não está participando? Por que não está se envolvendo? Por que não quer viver o chamado? E Moisés, com 40 anos, ele toma uma decisão difícil. Ele pega todo esse histórico desses homens que eu acabei de falar, descobre que ele tem uma responsabilidade de continuar levando o bastão do evangelho na mão. Ele diz, eu vou sair do palácio, eu vou abandonar o palácio. Ele se despede da sua mãe, princesa egípcia, se despede do seu pai, do seu Zé, mas ele matou o homem, ele fugiu. Deixa eu te falar uma coisa, Deus é um Deus de propósito. Aquele homem, aquele egípcio morto, foi só um disfarce, foi só uma base para Moisés viver o chamado. E ele desce do palácio egípcio, se despede dos seus familiares e abandona o trono possível para ele, para viver o chamado, para correr a maratona espiritual, para competir na Olimpíada Celestial. E Moisés, agora competindo, pega toda essa história, olha para aqui, sem a Santa Bíblia, e agora escreve tudo o que passou, fala desses homens que foi citado aqui, entre outros que eu saltei. E aí ele nos dá essa literatura maravilhosa e perfeita, dizendo assim, a partir de agora, vocês têm uma base escrita e publicada, para que vocês possam compreender tudo o que aconteceu no passado e que vocês podem viver no presente, amém? E aí é melhor, o autor de Hebreus, que eu penso que seja São Paulo mesmo, eu prefiro achar que é Paulo, ele diz assim, no versículo 39, desculpa, você pode ler em casa, no último verso do capítulo 11, diz assim, ó, escuta isso aqui, portanto também, e todos esses, Paulo diz, apesar de ter tido testemunho pela fé, ainda não alcançaram a promessa. Provendo Deus alguma coisa melhor, é aqui que entra você. Provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Você entende? Quando o autor de Hebreus fala da galeria dos heróis da fé, cita todos esses homens, aí eu não tenho tempo para falar da devoção de Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas, homens que pela fé venceram o rei, conquistaram a promessa, escaparam da força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, foram poderosos nas
esses ainda jazem na sepultura. Todos esses, com exceção de Moisés e de Enoque, de Elias, jazem na sepultura. Sabe Abel? Jaz na sepultura. Sabe Noé, Enoque, Abraão, Jacó, José, jaz na sepultura. E aí vem o autor de Hebreus no final do capítulo 8, dizendo: todos esses, Jefté, Davi, Samuel, os profetas, apesar de ter tido testemunho perfeito diante de Deus, ainda não alcançaram a promessa. Sabe por quê? Porque Deus pensou em você e Ele diz: provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito. Deus que é onisciente, onipotente, onipresente, que Ele sabe o começo e já conhece o fim. Ele pensou em você e disse para que Ele, sem nós, não fosse aperfeiçoado. Sabe? O autor de Hebreus escreveu Hebreus mais ou menos 4.000 anos, ou quase 4.000 anos depois da instituição do Éden, ok? E ele pega e diz assim: ó, chegou a nossa vez. O autor de Hebreus joga na cara dos crentes e diz assim: ó, olha o tanto de coisa que aconteceu, olha para essa nuvem de testemunha, olha para o tanto de testemunha, olha para esses homens, olha para o bastão, está aqui no centro da igreja, a tocha está acesa, olha para lá. Só que todo esse povo, sem nós, ainda não foi aperfeiçoado. Você entende? Aí o autor de Hebreus diz assim: ó, chegou a nossa vez de carregar o bastão, chegou a nossa vez de segurar a tocha, chegou a nossa vez de correr a caminhada. Lá 2.000 anos atrás, Paulo, quem escreveu Hebreus, diz assim: chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. Olha para o testemunho, olha para essa nuvem, olha para esse tanto de guerreiros, olha para esse tanto de homens, olha para esse tanto de pessoas que ainda jazem no pau da terra, esperando por você. Aí ele diz: chegou a nossa vez, há 2.000 anos atrás. Só que essa palavra é uma palavra universal e é um texto prescritivo, não é descritivo. O autor está prescrevendo. Ele diz: chegou a nossa vez. Aí ele faz uma recomendação para a igreja lá. Essa carta foi escrita para os crentes hebreus, ortodoxos lá da Itália, mas uma carta universal. E ele diz: a partir de agora eu escrevo para vocês, mas todos que viverem na sequência precisam ouvir essa prescrição e entender. Ele diz assim: portanto também nós, a partir daqui, a partir do novo, do começo, a partir do Evangelho de Jesus, que estamos rodeados, porque você tem base, você tem história, você conhece o que aconteceu, você está lendo aqui comigo. Então, já que você está rodeado por esses homens e mulheres de Deus, aí ele faz um desafio, ele fala: cabe a cada um de nós desembaraçar. Essa palavra é muito vocabulário da tradução, é muito pessoal aqui de nós. O que é o embaraço? O que é o embaraço? São Paulo diz assim: olha, tem um chamado, o autor de Hebreus, tem uma maratona para participar, tem um bastão da tocha para você pegar, você precisa competir para colaborar, porque João diz no Apocalipse: viu um grupo de indivíduos redimidos que se trajaram de vestiduras brancas e que alvejaram a justiça de Deus e que se encontrarão nos céus com Ele. Então João também endossa a palavra para você e para mim. Nós somos o povo do tempo do fim. E o autor de Hebreus diz assim: portanto nós que estamos embaraçados, quem estiver embaraçado, desembaraça. Quem estiver envolvido com pecado, sai do pecado. E aí vai correr. Sai do pecado e começa a correr. Sai do embaraço e começa a participar. Sai da vida da rotina, sai dos nossos costumes, sai do defeito de caráter e começa a se envolver. Sabe, querido, essa palavra é muito difícil, porque embaraço é pior do que dívida. Embaraço é pior do que compromisso, porque um compromisso você pode dar um jeito, vem da casa, vem do carro, vem não sei o que e resolve. Mas o embaraço não depende de você. O embaraço é triste. E Satanás é o rei do embaraço. Sabe, a palavra de Deus diz no Salmo que Ele te livrará do laço do passarinheiro, que é o mesmo embaraço, e da peste perniciosa, que é essa praga que está matando todo mundo. Deus tem uma promessa de livrar a igreja. Então, aquieta teu coração, porque peste perniciosa não entra aqui. Aquieta teu coração, porque diabo não mata aqui. Mas a palavra dele diz: eu te livro do laço do passarinheiro, do embaraço do passarinheiro. Quando um caçador de pássaro, ele quer pegar um pássaro, ele arma um laço, não é assim? Ele coloca um laço. E qual é a intenção do laço? Ele fala: eu vou armar esse laço e ela não vai mais chegar onde desejava. Eu vou armar esse laço, ela não vai alcançar o que queria. Eu vou armar esse laço, eu vou travar o pé dela e ela não vai chegar onde desejava. É assim que o passarinheiro faz. O mesmo Satanás ele faz. Ele diz: eu vou armar um laço, eu vou pegar o pé de chama, ele não vai crescer em 2022. Eu vou armar um laço, vou laçar ele não vai crescer. Vou laçar quietinho, vou laçar
de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus. O plano do diabo é ver teus planos, teus projetos darem errado. O plano de Satanás é ver tuas aspirações serem confundidas e não funcionar, porque ele é teu inimigo mortal. Você precisa compreender isso. Então, quando o autor de Hebreus fala desembaraça e corre para a corrida, é porque ele sabe que não é fácil, que é o que tem travado, e é por isso que a tocha do evangelho está quase se apagando. Ele não quer que o bastão do evangelho se apague, que a tocha se escureça. Ele quer que eu e você participe dessa maratona espiritual, porque foi instituído lá nas margens do Éden. E um dia na cidade celestial, escute, a cidade celestial será um encontro de heróis. Não pense que você vai chegar lá sem história para contar, porque senão você nem vai. Quem chega nos céus tem história para contar. Participou da escola do pecado da vida, e chega lá, vai ser um encontro. Você vai se encontrar com esses homens que eu falei aqui. Paulo, cabeçudo, manco, segundo dizem, mas doido por Jesus, ousado, intérprete, valente. Eu quero ver Paulo, eu quero abraçar e dizer: Paulo, meu amigo, imagina Paulo olhar para você e dizer: mas Marco, você é do tempo do fim, meu irmão, você é do tempo do fim. Vem João lá, eu escrevi sobre você, eu falei de um grupo de indivíduos redimidos, e você veio, rapaz. Então será encontro, amigos, na cidade celestial, será encontro dos heróis e das heroínas que venceram a vida e que estarão lá. É por isso que o autor de Hebreus ele faz um apelo desesperado. O livro de Hebreus, considerado o quinto evangelho, ele fala do poder de Cristo, da autoridade de Cristo, e no meio disso ele abre um leque e diz assim: mas tem esses heróis da fé. Estou falando tanto de Cristo aqui, olha para esse testemunho, olha para essa progressão aqui, e tu vai ficar parado diante de tudo isso. Tu não vai fazer a tua parte, tu não vai se envolver, tu não vai se ajeitar. Ele diz: embaraça. Qual é o embaraço que você precisa se sair hoje em nome de Jesus? Quem gostaria de se livrar de um problema, de uma palavra maldada, de uma situação que está te alienando, de uma situação que está roubando a alegria da salvação, de uma situação que não te deixa prosperar? Deus diz assim: nós não podemos dar aos outros aquilo que não temos. Para essa igreja crescer, nós precisamos ter o que dar. Não podemos dar aos outros aquilo que não temos. Você não precisa ir por a rua aí para cumprir uma tabela, uma gincana, e para dizer que Deus, se estudo bíblico, se isso não for da vocação do coração. Não precisa. O que Deus precisa é que você, convertido, e eu, aceitando o evangelho, submetido a Ele, desembaraçado, e aí nós começamos a correr. Aleluia! Sabe, um atleta secular, para ele participar de uma Olimpíada, ele precisa se preparar. Ele precisa ir no mundo da alimentação, ele não deita com a mulher, ele se ajeita para ficar forte, para poder participar. Na corrida celestial, Deus quer só a tua submissão. Mas como é que eu faço para me livrar da pornografia? Pede a Deus. Mas como é que eu faço para me livrar da novela das 8 que eu estou viciado, nem vou para a igreja, mas pede a Deus. Mas como é que eu faço para me livrar daquelas fantasias que eu comprei no sex shop, para atrair meu marido e excitar ele no quarto, dentro do quarto da parede? Pede a Deus. Mas como é que eu faço para me livrar da masturbação? Pede a Deus. É um segredo tão simples, é só pedir. É lindo isso, porque ninguém tem esse direito. Tudo que você quer na vida secular, você precisa pagar. Tudo que você quer na vida secular, você precisa pagar. Mas com Deus, você só precisa pedir. Um pastor, eu já termino agora, um pastor que deu conta. Quem me contou foi aquele pastor do Novo Tempo, né? Tinha aquele carequinha que apresentava de óculos, eu não esqueci o nome dele. Ele não está mais lá, ele estava em Capigrosso. Eu conversando com ele, falou: meu irmão, um dia eu estava no shopping e uma irmã da igreja viu um terno lindo, e eu olhei e falei: que terno lindo, eu gostaria de ter um terno desse. E era 4, 5, 6 mil reais. E a irmã disse: pastor, mas isso aí não é para quem quer, não, é para quem pode. E ele me disse que falou terno, mas eu disse para ela: irmão, querida, a senhora está certa, é para quem pode, mas a melhor coisa do mundo não é para quem pode, é para quem quer, que é Jesus, que é o Evangelho, quer viver uma vida nova, quer viver novidade de vida, é receber essa virtude espiritual, é segurar a tocha do Evangelho, é começar de novo, é levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima e seguir avante, seguir adiante. Isso é para quem quer. E você quer? Você gostaria de receber essa vitória? Você gostaria de participar dessa Olimpíada? Você quer olhar para trás, para essa nuvem de testemunhos e dizer assim: eu quero me desembaraçar, eu quero me livrar do pecado que me rodeia, eu quero fechar os olhos para o ego, eu quero fechar os olhos para a hipocrisia, para a idolatria. Eu quero. O que você está idolatrando? Ao celular que rouba teu tempo todinho, e a Bíblia perdeu o lugar. Querido, deixa eu falar uma coisa
para a glória de Deus, depois do meu acidente, eu queria contar esse testemunho rapidinho. Quando eu me acidentei, eu não estava lendo a Bíblia, eu ia fiz a Bíblia quando eu tinha 14 anos, eu só lia a Bíblia para pregar, vai pregar, vai ler um texto, nem estava lendo a Bíblia, recitando salmos, aprendi os salmos decorados e na oração, sempre fui homem de oração, mas estava lá na Bíblia quase nada. Depois do acidente, eu dentro de um colete, sem poder ir para lugar nenhum, não tinha nada para fazer, com medo de ficar olhando as coisas seculares e dizer, esse Deus me sanar. É porque o homem é fraco, é covarde, ele fica com medo, não é? Quando está um perigo, aí, oh Deus, sai minha ferida. Bota Deus no centro das escolhas, mas depois que a ferida passa, aí bota Deus lá na periferia das preferências, né? E coloca um monte de preferências. E aí, eu de resguardo, eu comecei a ler a Bíblia. Queridos, eu fiz um propósito com Deus no dia 5 de abril. 5 de abril, eu li a Bíblia, dia 30 de dezembro agora, eu li a Bíblia todinha. 5 de agosto, desculpa, agosto. Eu tive acidente em junho, comecei a ler a Bíblia em 5 de agosto. No dia 30 de dezembro agora, eu consegui ler a Bíblia toda. E eu fiz um propósito com Deus, eu quero que ore por mim, Senhor, eu quero ler mais rápido. Eu comecei no dia 1º de janeiro, hoje nós estamos no dia 3 ou 4 de fevereiro, não é? E eu já estou terminando o 2 Samuel, de janeiro para cá. Eu vou incluir essa Bíblia daqui a pouco, eu estou lendo com categoria, estou estudando, estou marcando, estou parando, só que eu estou tirando 1h30, irmã Meia, eu consigo ler 10 capítulos. E aí nessa progressão, daqui a pouco está tudo feito, 1h30. Quer dizer, se eu fosse dizimar o meu tempo, como eu dizimo o meu dinheiro, daria muito mais do que 1h30 para Deus. Então eu estou tirando só 1h30 para Deus. Isso está me dando a condição, do jeito que eu sou meu, eu vou conseguir ler a Bíblia 3 vezes nesse ano. Vou terminar agora em maio, repito, termino em setembro, depois termino em dezembro. Quer dizer, só 1h30 por dia. Isso está sendo tão lindo, Deus está falando comigo muito mais, eu estou começando a ter poder para mudar minha vida, para abdicar dos defeitos de caráter, para consertar as coisas, e eu estou ansioso, eu já estou correndo essa Olimpíada, assim como você está correndo, só que eu quero uma posição na frente, eu não quero ficar lá atrás, eu quero chegar entre os primeiros. O desafio da igreja é chegar entre os primeiros. Então, querido, em nome de Jesus, vamos nos submeter a Deus e resistir o diabo, que com certeza ele vai fugir. Ele vai desaparecer, porque o diabo ele é covarde, ele não pode te embaraçar, ele não pode te deixar em pecado. Você tem que crer pela fé no seu testemunho, no seu chamado, na sua participação. E aí esse mês de março, vamos fazer bonito, e vamos começar isso como base, vamos manter isso o ano todo, e depois o outro ano, e vamos ver essa igreja cheia, precisando fazer outra, e vamos mostrar para as pessoas que tem poder aqui, que tem autoridade aqui, que nós sabemos o que queremos, que nós não perdemos a nossa identidade, nós temos identidade sim. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. O quarteto vai cantar um hino agora, e enquanto o quarteto canta, eu queria fazer um convite a você. Se você compreende que há um chamado, que você faz parte desse contexto espiritual e que chegou a sua vez de segurar a tocha, de participar da Olimpíada, de segurar o bastão na sua mão, que chegou a sua vez e você quer se comprometer com Deus aqui nesse sábado, dizer: Senhor, eu não vou na minha força, eu sei que eu não tenho preparo para isso, ou eu não estou com vontade de fazer isso, mas eu gostaria de me submeter a Ti. E se o Senhor me aceitar e me der essa renovação, eu te prometo fazer tudo que o Senhor quiser, que o Senhor mandar. Se você quiser fazer esse trato com Deus, pode. Você vem aqui enquanto o quarteto canta, fica aqui do ladinho, que depois eu quero orar, fazer uma oração de intercessão por a tua vida, para que Deus realmente nos dê poder, a mim e a você, de nos desembaraçar, e aí na sequência correr. Tá bom?